Oi, boa noite, tudo bem? Vamos hoje em mais um salmo. Hoje o livro é o Salmo 39, os versículos 12 e 13. Uma interpretação, uma discreta, um pouquinho da descrição e a utilização desse salmo no nosso dia, na nossa rotina diária, né? Que é importante. Então, o Salmo 39, começando pelo versículo 12, fala: Ouve minha oração, ó Senhor, e dá ouvidos ao meu clamor. Não retenhas tua paz às minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e um peregrino, como todos os meus pais foram. Poupa-me, para que eu possa recuperar minha força, antes que eu me vá daqui e não seja mais. Esse salmo foi escrito por Davi, né? No momento de... Davi passou por muitas tribulações. Quando ele estava clamando essa última parte do salmo, né? Que já estava finalizando o salmo aí, ele estava pedindo clemência a Deus, né? Estava em lágrimas e pedindo a Deus para dar paz a essas lágrimas dele, né? Esse sentimento que estava levando ele às lágrimas, estava pedindo a Deus para ter paz, né? Antes que ele se fosse, né? Antes que ele se desgastasse mais do que estava. Nesse salmo, Davi coloca que mesmo diante das provações, ele aceitava, mudo, calado, resignado, os desígnios de Deus para a vida dele, né? O que foi, as lições que deveria ser aprendida por ele, as provações que ele teria que passar. Então ele aceitava aquilo tudo com resignação, com obediência aos ensinamentos de Cristo, porque ele sabia que tinha que passar por aquilo ali, como todos os seus discípulos, né? Todos sabiam que teria que passar por provações para ser testado quanto à fé em nosso Deus. Então, o pior sofrimento de Davi não era enfrentar os ímpios, ou seja, aqueles que eram desfavoráveis aos ensinamentos de Cristo, que era descrente, que não acreditava, que não tinha fé. Mas sim é o fato do golpe de Deus, né? Da medida corretiva que Deus dava para que ele aprendesse a lição, para que ele provasse que realmente ele era digno de estar ali para fazer os ensinamentos conforme Cristo deixou para ser divulgado. E ele aceitava isso mudo, sem reclamar, na obediência ao Pai, porque ele sabia que aquilo ali era a missão dele. Ele não tinha por que se revoltar por aquilo, por deixar seu coração em angústia, porque ele sabia que estava ali para isso. Então esse era o intuito dele, era a missão dele, ele foi designado para isso. Como Jesus Cristo foi designado para vir na forma humana, deixar os seus ensinamentos, sofrer e morrer, assim também os discípulos dele, os profetas antes e depois dele, também tinha essa missão. E não tinha porque muitas vezes até se rebelava, mas achava injustiça, não pela parte de Deus, mas pela parte das pessoas que ele tentava trazer para o rebanho de Cristo, mas mesmo assim eles não se revoltavam. Eles se mantinham firme e forte na fé em Deus. Ele fala também nesse salmo quanto o ser humano é frágil, né? Que não passa de um sopro. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, na verdade, que nós, sem ter Deus, nós não temos força. Então, nós estamos propícios a todo tipo de fragilidade. Quando você vive só baseado na vida da carne e não olha para o espírito, ele está querendo dizer que você está vivendo sem Deus. Então, você não vai ter força suficiente para enfrentar as provações, para viver numa vida plena.
porque isso atualmente que a gente vê no dia a dia, né? Como eu já falei antes, o homem tentando ser autossuficiente, que não é o correto. Fala também que a vida passa de uma maneira muito rápida, que nós somos aqui, como ele fala aqui, porque sou estrangeiro contigo e um peregrino. Então, essa casa aqui não é a nossa casa eterna, né? Nós estamos aqui realmente como estrangeiro. O estrangeiro vem para um determinado país, mas tem que voltar para seu país de origem. Ele, a não ser que ele não queira mais, ou ele seja omisso às suas origens, mas ele não vai poder ficar num país que não seja o dele. Ele tem que voltar. Um peregrino, ele está ali no andamento daqueles ensinamentos, mas ele vai chegar a um destino. Quando Davi fala que ele é um estrangeiro e é um peregrino, ele quer dizer que isso aqui não nos pertence, que a gente está aqui só de passagem. E a vida é passageira, porque a gente não sabe quanto tempo vamos durar aqui, por quanto tempo vamos permanecer na vida como humanos, né? E não sabemos quando a gente vai desencarnar, quando a gente vai passar para espírito. Então ele fala que o que a gente tiver de fazer de bondade, né, do que a gente tiver de modificar, que a gente tem que começar aqui, agora, já, na vida terrena, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Todos vão ter que passar por determinadas provações para poder chegar a um limite de aprendizado. Aprendizado do amor, aprendizado do bem, aprendizado de viver baseado nos ensinamentos de Deus, de colocar Deus na nossa vida como sendo servo de Deus, servindo a Deus, servindo ao próximo, porque essa é a nossa função aqui na Terra. Pede também para ouvir ele quando ele clama, né? Ouça minhas orações, o meu clamor, dê paz às minhas lágrimas. Ele está pedindo a Deus, a Jesus Cristo, para ajudá-lo nessa luta, nessa batalha, para que ele consiga se tornar mais forte na fé, ter mais fortaleza para enfrentar todas as batalhas, todas as provações, confiando como ele confiava em Cristo e em Deus. Como eu falei, ele passava por todas as provações, repetindo, sinalizando essa parte. Ele passava por todas as provações sem ter uma reclamação perante a Deus. Ele se sentia assim aborrecido, indignado, talvez pelo fato do povo não aceitar os ensinamentos de Jesus. O salmo, como eu disse ontem, são cânticos, são louvores baseados em Deus. São formas de oração, né? Muita gente usa, como muitos usam aí o Salmo 91 como oração diária do dia a dia, porque é um salmo baseado em proteção em todas as áreas e de glorificação a Cristo, pelo fato dele nos tornar mais forte, nos dar mais segurança, mais proteção. Então, o Salmo 91 é muito usado, baseado nisso, como o 23 também e muitos outros aí. Ele fala do equilíbrio entre o espiritual e o carnal, para evitar cair no pecado. Se você vive só baseado na vida da carne, com certeza você já está no pecado. Você tem que ser direcionado ao lado do espírito, você tem que enxergar através do espírito, você tem que falar através do espírito. Seu coração tem que estar ligado ao espírito, para você viver dentro dos ensinamentos de Cristo. Ele continua dizendo que não é uma missão fácil, né? Todos nós sabemos que você seguir a Deus, que você se manter dentro do Espírito, né? Seguindo os mandamentos baseados no Espírito e não tanto pela carne, abdicar de muita coisa que a carne facilita, né? Que o ser humano, através da carne, facilita. Abdicar daquilo para estar seguindo os ensinamentos de Cristo, né?
É uma coisa difícil, que tem que ter muita oração, tem que ter muita resignação, tem que ter muita perseverança para você conseguir isso, porque a gente sabe que os inimigos estão aí, a gente sabe que os inimigos não são só os inimigos invisíveis, aqueles que a gente não vê, que a gente sabe que tem, as energias negativas, né, que são, se fala muitas vezes na Bíblia. Mas existe também os inimigos terrenos que lhe criticam por você estar seguindo os mandamentos de Cristo, por você estar ali baseado na bondade. Tem sempre alguém ali, irmãos seus, irmãos que eu quero dizer, irmão de alma, né? Baseado nos ensinamentos de Cristo. Não irmão à base de família, também à base de família, a gente vê muito isso, alguém criticando, né? Pessoas da nossa família, colegas, amigos de trabalho, vizinhos, lhe criticam muito quando você vive através dos ensinamentos de Cristo. Não precisa necessariamente você estar seguindo uma igreja para você viver dentro dos ensinamentos de Cristo. Claro que é bom você frequentar o templo de Jesus, com certeza, né? A gente tem que ir de vez em quando, fazer uma oração em grupo, né? Estar ali com aquela energia positiva das orações em grupo, glorificando a Deus, louvores e cânticos. É muito importante também que você faça isso, mas no seu dia a dia, independente do templo que você vá, você tem que estar dentro dos ensinamentos de Cristo, você tem que estar baseado dentro do que Ele nos deixou, né? Dentro do amor, dentro do amar o próximo, dentro de amar Ele sobre todas as coisas. Porque essa é a função nossa aqui, nós não temos outra missão aqui na Terra. A partir do momento que você segue baseado no amor, como eu falo aqui todas as vezes, para que realmente isso fique fixado, quando você segue através do amor, as outras coisas são consequências disso. Né? Ontem eu falei sobre o perdão também é uma forma crucial de você chegar para ser perdoado também por Cristo e para estar já direcionado no caminho do amor. Porque o perdão também lhe leva a isso, né? A você chegar ao amor. Quando você perdoa, você já está exercendo o amor em cima do outro. Ele fala a questão da vaidade, né? Que os seres humanos são muito baseados em questões de vaidade, mas não vaidade só de físico, vaidade também em casos de poder, vaidade no caso da arrogância, do ego, da prepotência, de se achar melhor do que o outro. Isso tudo é tipos de vaidade que não são aceitos nos ensinamentos de Cristo, que não está dentro das leis, que não está dentro dos princípios, que você também tem que viver também muito assim consciente de que esse fato da vaidade exagerada não faz bem, né? Não é uma coisa benéfica para o ser humano. A vaidade destrói outros sentimentos positivos, né? Porque a partir do momento que você coloca a vaidade na frente, através do ego, através da arrogância, através de se achar melhor do que o outro, você acaba ofuscando o que você tem de bom dentro do coração. Então, essas coisas, esse tipo de coisa não deve ser preservado dentro de você. Você tem que estar sempre controlando, evitando que aconteça isso, né? Porque se você continua vivendo através da vaidade, né? Que a vaidade, como eu disse, não é só de aparência. A vaidade são outras formas, existe sentimento de vaidade. Você passa a ter uma vivência insignificante, uma vivência inútil, porque você não está fazendo nada em benefício do outro, você não está fazendo o que Cristo orientou, você não está amando a Cristo na medida que Ele realmente merece, na medida que você tem que amar, porque você está colocando sentimentos ruins em cima daquilo que era para ser só de coisas boas, porque Cristo é a bondade, Cristo são os sentimentos bons. Então, se você se baseia na vaidade, usando a vaidade em todas as suas áreas, você não está seguindo, você está sendo uma pessoa insignificante para a vida. Você não está cumprindo com o seu propósito, o propósito nosso aqui na Terra,
que é, a intenção de servir ao próximo. Você servindo ao próximo, você está servindo a Deus. Você está sendo, sim, orientado para fazer isso e para você dar o melhor de si aqui. Quando você aprende isso, outras pessoas seguem o seu exemplo e você passa, sim, a ser um exemplo para o outro. E que se cada um for fazendo isso, o círculo vai chegando de um a um e a gente vai ter uma mudança muito significativa no mundo atual, né? Porque cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo um pouquinho, já tem uma grande mudança até a gente chegar a uma plenitude de paz e de amor. Quem confia em Deus, a vida tem um significado e uma importância que não está ligada a realizações terrenas. Então, se você tem a confiança em Deus, se você acredita em Deus, se você põe fé na sua vida, então você vai ver que as coisas terrenas têm poucos significados. Como eu sempre falo, você não é obrigado a abdicar de coisas que lhe façam bem, né? De coisas que Deus colocou aqui para que você também tenha, que você usufrua um pouquinho desses benefícios, porque você é filho de Deus e Deus quer o melhor para você. Mas a partir do momento que Deus quer o melhor para você, Ele quer que você também seja o melhor para o outro, Ele quer também que você seja melhor para Ele. E você só é melhor para Ele quando você passa a ver o outro através de você, quando você se põe no lugar do outro, quando você se torna, quando você vê a empatia, né? Quando você se coloca no lugar do outro, quando você pensa, será que o que eu estou fazendo por ele é o que eu gostaria de estar passando? Essa grosseria que eu fiz, o que eu poderia ajudar, é o que eu queria que estivesse fazendo comigo? E se eu estivesse no lugar dele? Eu queria ser tratado assim? Eu queria estar passando por isso, né? Eu queria receber uma resposta mal-humorada? Eu queria me sentir insignificante porque o outro se acha melhor do que eu? Então, quando você for fazer pensar em fazer uma maldade com o outro, ou você podendo ajudar e sem querer, se ponha no lugar do outro, se ponha no lugar do seu semelhante e se visualize lá no lugar dele e pergunte, isso é o que eu faria se eu estivesse ali? É o que eu queria receber se eu estivesse no lugar do meu irmão? Então, que isso sirva de reflexão, né? Que a gente passe a não usar tanto a vaidade no seu dia a dia, que a gente passe a acreditar mais em Deus, que a gente use esses ensinamentos com o nosso próximo, que a gente procure ajudar na medida do possível, com o mínimo que a gente tiver, que a gente divulgue essas palavras para que o povo possa compreender que sem Deus na nossa vida não existe solução, não existe salvação, não existe plenitude, não existe felicidade, que tudo de material é ilusório, que você pode sim se beneficiar das coisas que Deus lhe deu, mas que você também tem que olhar para o outro como se tivesse vendo, se vendo no outro, né? Fique com Deus, tenha uma boa noite e até a próxima.